Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês uma maneira muito simples de efetuar a subtração. Então não é aquela forma que vocês aprenderam lá na escola. Então se você está curioso em saber como é essa maneira, se realmente é mais fácil do que a forma que vocês aprenderam, é só acompanhar essa aula até o final. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Matemática Fundamental. Então, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, de matemática do ensino fundamental, é importante você se inscrever em nosso canal para que você não perca nenhuma aula. Né? Sempre estou dando aqui dicas valiosas para vocês, para facilitar a vida de vocês. Também é legal você deixar o like, né, para ajudar aqui o professor e compartilhar com seus coleguinhas. Né? O conhecimento ele tem que ser divulgado para todo mundo. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa aula de hoje. Olha só. Então, antes da gente iniciar aqui, para vocês verem como é esse método, eu trouxe aqui, né, para vocês o nome dos fatores que aparecem aqui numa subtração. Então, quando eu estou subtraindo, eu vou ter o minuendo, tá, que é de onde eu vou tirar alguma coisa. Eu vou ter o subtraindo, que é justamente o quanto que eu estou tirando. E o resultado dessa subtração a gente chama de diferença. Por isso, quando a gente vai resolver alguns problemas, né, a gente tem problemas envolvendo não sei o quê, diferença, e a operação que a gente faz é uma subtração. Né? Então, diferença, já você lembra, é o resultado da subtração. Beleza? Pronto. Então, sabendo essa introdução inicial, vamos aqui ver como é que a gente faz a subtração. Então, vamos para essa primeira aqui. Lembrando, a ideia é exatamente a mesma da adição, né? Então, se você não viu nossa aula sobre adição, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa nossa aula, em que o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar dezena abaixo de dezena, unidade abaixo de unidade. Então, eu tenho aqui, ó, 58 menos 23, né? De forma organizada, né? Tudo direitinho para que a gente não erre por conta disso. Então, eu tenho aqui, né, ó, a coluna das unidades, das dezenas, e aí eu vou subtrair 8 menos 3, 5. Ou eu também posso pensar quanto é que falta de 3 para chegar em 8, né? São duas maneiras que a gente pode raciocinar a subtração. Então, nesse caso, 5. 5 menos 2, 3. Né? Então, resultado 35. Aí você pode estar dizendo, sim, professor, mas foi desse jeito que eu aprendi na escola. O que é que está de diferente aí? Bem, nesse caso aqui, né, ó, sempre que o algarismo de cima é maior, realmente não tem o que fazer. A gente vai subtrair o de cima menos o de baixo. E aí vai dar o resultado. A questão é, quando o número de cima, né, o algarismo de cima, for menor do que o de baixo, que é o que a gente vai ver agora nesse segundo exemplo aqui. Tá? Então aqui foi 35, né, o resultado. Vamos anotar. Então no segundo exemplo a gente tem ó, 82 menos 47. Bem, vou fazer aqui primeiro como você aprendeu na escola, né? Como é que a gente aprendeu na escola? A gente aprendeu, alguns professores, né, falam dizendo que pega emprestado, né? Não é muito adequada essa linguagem, porque pegar emprestado subtende que a gente tem que pagar, né? E aqui a gente não vai pagar. Então não é muito bom ficar devendo. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente uma troca. Como assim, professor? Bem, novamente, ó, aqui a gente tem a coluna das dezenas e das unidades. Como o algarismo de cima é menor do que o de baixo, né? Eu não tenho como de 2 tirar 7, né, nos naturais. Então, o que eu vou fazer é o quê? Eu vou tirar uma dezena daqui, então no lugar do 8 eu vou ficar com 7, e essa dezena eu transformo em 10 unidades. Então, por isso que a gente coloca um 1 aqui, porque fica 10 unidades mais 2, que dá 12. Não é isso? Não é assim que a gente aprende na escola? Aí 12 menos 7, 5. E agora passa para cá. 7 menos 4, 3. 35, o resultado da diferença. Olha, coincidiu com a primeira questão. 35. Tá bom? Então, essa é a maneira que vocês aprenderam na escola, né? A gente faz essa troca aqui. E como é o método que eu quero ensinar para vocês hoje? Olha só, antes da gente fazer exatamente o método, me responde uma coisa aqui. Antes da gente ir para essa subtração, me fala essa daqui. Quanto é 30 menos 20? 10, né? Agora, o que é que acontece se eu somar 10 aqui, ou seja, 40, e somar 10 aqui?
e agora passar a fazer 40 menos 30. Bem, professor, continua dando 10. Exatamente, ou seja, na subtração, toda vez que eu somar a mesma quantidade aqui e aqui, o valor da subtração, né, ou seja, a diferença continua sendo a mesma. Isso é o que vai fundamentar esse método que eu vou falar agora para vocês. Então, olha só. Então, eu vou pegar aqui, ó, 82 menos 47. Como é que eu vou fazer? Eu simplesmente, pessoal, vou colocar o 1 aqui, ó, quando o número de cima for menor. Tá? Então, quando for menor, eu coloco 1, ou seja, 12. Mas, professor, como é que você colocou 12 aí? Calma lá. Então, na verdade, o que foi que eu fiz? Eu somei 10 unidades aqui em cima, não foi? Se eu coloquei 1 aqui, grava isso. Somei 10 unidades. Então, 12. Aí eu vou subtrair. 12 menos 7, 5. Só que se eu somar só em cima, eu vou estar mudando o número, não é verdade? Mas a gente viu aqui, ó, que se eu somar nesse número e nesse número a mesma coisa, a diferença não se atrai. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 1 aqui, porque eu estou somando uma dezena, que é justamente as 10 unidades que eu também acrescentei aqui. Então, compensa, né? Por isso que isso é chamado método da compensação. Aí agora é só fazer 8 menos 5, 3. 35. Beleza? Então, essa é a forma que a gente faz. Vamos fazer outros exemplos para que você veja que realmente é bem mais simples. Nesse caso, você pode até estar dizendo, né, professor, tanto faz aqui, é o mesmo trabalho. Mas vamos passar para esse exemplo de número 3 aqui, para a gente já sentir um pouquinho a diferença. Então, olha só. Nesse terceiro exemplo, a gente tem 302 menos 178. Então, vamos fazer primeiro da forma que vocês aprenderam na escola. Como é que a gente faria? Bem, como o 2 é menor do que o 8, a gente tem que fazer uma troca, né? Aí eu passo para a casa seguinte. Só que aqui é 0. Eu não tenho nenhuma dezena para jogar para cá. Então, o que é que eu faço? Nessa situação, eu passo para a casa seguinte. Então, eu vou tirar aqui uma centena. Então, aqui vai passar a ter 2 centenas. Aí eu joguei 10 dezenas, não é isso? Porque uma centena são 10 dezenas. Então aqui passou a ser 10. Só que aí eu quero jogar uma dezena para as unidades. Então no lugar de 10 aqui, vão ficar 9. E aí aqui vão ficar 12 unidades. Não é assim que a gente faz? Então, ó, 12 menos 8, 4. Tá bom? Aí 9 menos 7, 2. E 2 menos 1, pronto, é essa maneira que a gente aprende na escola. Agora vamos ver, usando aqui o método da compensação, como é que fica. Olha só. Então, vou pegar novamente aqui. 302 menos 178. Pronto. O que importa para a gente é simplesmente o seguinte. O número de cima é menor, então eu vou colocar 1 aqui na frente. 12 menos 8, 4. Como eu somei 1 aqui, tenho que somar 1 aqui embaixo, na casa seguinte. Ó, aqui o número é menor também, não tem problema. Boto 1 na frente. 10. 10 menos 8, 2. Como eu somei 1 aqui, tenho que somar 1 aqui. 3 menos 2, 1. Então, observe, né, ó, que é um trabalho bem menor do que esse que eu apliquei aqui de cima. Concorda comigo? Quero saber se realmente você concorda. Qual é o método que você acha mais simples? Esse aqui ou esse? Claro que você deve estar acostumado com esse. O importante é praticar para você ir se acostumando, tá bom? Vamos fazer esse último exemplo aqui, ó, para a gente fechar a nossa aula de hoje, para que fique bem claro. Dessa vez, eu vou fazer só usando o método da compensação que eu ensinei aqui para vocês. Então, eu vou montar aqui, ó, 472 menos 235. Então, o que importa para mim é olhar o seguinte. O número de cima é menor? É, ó. 2 é menor do que 5. Então, eu boto 1 aqui. 12 menos 5, 7. Como eu coloquei 1 aqui, eu compenso. Vem 1 para cá, mais 1. Então, ficou 4. 7 menos 4, 3. Tá bom? Como aqui eu não acrescentei nada, para cá não vai vir nada. 4 menos 2, 2. Tá bom? Ou seja, eu só compenso se eu colocar 1 aqui.
Então, somou 10 aqui, vem 1 para baixo. Somou 10, vem 1 para baixo, né? Como a gente fez aqui, ó. Somei 10, vem 1 para baixo. Somei 10, vem 1 para baixo. Então, dessa maneira, fica bem mais simples, pelo menos no meu ponto de vista, e foi a maneira que eu aprendi. Agora eu quero ouvir de vocês, se vocês acharam mais simples assim ou não. E assim, como eu sempre digo, na matemática, o que é importante é praticar. Se você não praticar, você não vai assimilar, tá bom? Então, vou deixar também uma lista de exercícios para vocês poderem praticar e faz só usando o método da compensação. E me diz o que é que você achou, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.